sou o Irineu Miller, estou aposentado da Justiça Federal aqui de Francisco Beltrão e, para mim, é um orgulho poder participar dessa memória institucional pela comunicação social. Quero agradecer essa oportunidade, especialmente a Dulce, por ter lembrado de um aposentado para poder participar dessa memória. Confesso que fiquei muito alegre e também assim uma forma de reconhecimento pelo trabalho, pelo tempo que eu fiquei na justiça. Agradeço então de coração por isso. Agora, 17 de fevereiro que passou, fez um ano que eu estou aposentado, depois de trabalhar 23 anos e 9 meses aqui na Justiça Federal, desde que abriu a sede lá em 89, eu fiquei. Antes disso, eu trabalhei no INSS por 16 anos. Então, quando abriu a Justiça Federal aqui de Beltrão, era uma coisa estranha. Os advogados conheciam o que era a Justiça Federal. Ainda não tinha faculdade de Direito aqui, então, no conhecimento comum, não tinha assim, muita informação sobre a Justiça. Então, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas perguntavam: o que é isso? O que vocês fazem lá? O que faz na Justiça Federal? Né? Não tinham conhecimento, então a gente tinha que informar que era um órgão assim, assim, federal que jogava ações do governo federal, assim, do INSS, essas coisas todas. E daí que começou então transformar. Mas foi assim um período muito bacana porque eu ainda estava no INSS e ouvia o movimento aqui dos políticos para trazer essa sede, essa subseção judiciária para Francisco Beltrão. Sabia que o tribunal ia implantar uma no Sudoeste, e estava uma disputa entre Francisco Beltrão e Pato Branco, e acabou sendo instalado aqui em Francisco Beltrão. Aí eu fiz o concurso, aqui em Beltrão mesmo, fiz o concurso, a prova foi aqui, e passei e fui chamado. E foi, assim, uma alegria muito, muito grande, uma conquista pessoal. E depois, da forma que vinha desenvolvendo o trabalho, tudo, a gente tinha alguns costumes, até alguns vícios feitos, realizados do INSS, e a gente teve que mudar para um sistema totalmente diferente. No começo, aqui na Justiça, era bem difícil. Para ter uma ideia, a gente tinha só 3 linhas de computador, daquelas linhas de escadas, e tinha poucos computadores, poucos terminais. Então, quem quisesse fazer o serviço, adiantar, a gente ia bem cedo para poder pegar uma dessas 3 linhas e ficar até que desse, até que abrisse lá o expediente, 11 horas, meio-dia. Então, na manhã, a gente ficava fazendo tudo o que tinha que fazer, aquelas informações para o sistema, que era bem, bem precário, né? Depois, com a evolução, chegou o ano que chegou hoje, que é o que tem de mais moderno na questão jurisdicional. Então, a gente passou situações bem, bem interessantes no começo aqui, né, na implantação. Depois, assim, houve um acúmulo muito, muito grande de processos, porque naquela época, quando abria as varas novas, os processos que eram da nossa competência, não corria mais naquelas varas anteriores. Então, Cascavel, Guarapuava, veio todos para cá. Eu lembro que o doutor Maurício Baraini vinha trabalhar aqui em Beltrão, o carro dele vinha lotado de processo, até no banco do passageiro vinha processo, e trazia todos para cá. Então, começou assim a acumular um volume muito grande. De Guarapuava também veio muitos, muitos processos. E chegou um tempo que uma vara não era suficiente. Aí, nós, servidores, começamos uma mobilização também com os políticos aí, e conseguimos daí, com um deputado aqui da cidade, na época, implantasse uma emenda naquele projeto de lei que estava criando várias varas federais, e daí a gente conseguiu, daí foi conseguido então a segunda vara federal que veio aliviar os trabalhos. Mas foi um trabalho bem interessante com o apoio dos juízes e dos servidores que a gente conseguiu fazer através desse deputado, essa emenda, e daí fomos brindados com mais uma vara, e daí Pato Branco também ganhou a sua vara. Então daí desafogou, ficou uma forma assim bem tranquila de trabalhar. E daí também começou já com a modernidade, com os juizados, enfim, daí foi bem tranquilo. Aí a gente pôde, assim, dar um atendimento para os jurisdicionados, assim, como eles devem merecer. Ah, essa minha história, essa minha passagem na Justiça Federal teve momentos, assim, muito importantes na minha vida. Foi nesse momento da Justiça Federal, em 2010, que a minha esposa adoeceu, teve um câncer terrível e que em 9 meses levou a minha esposa. Então, eu tive assim um apoio muito, muito grande dos colegas, assim, sou muito grato. Tinha um juiz, doutor Sandro, que vinha aqui na minha casa fazer oração comigo, com minha esposa.
Então, foi, assim, momentos marcantes da minha vida que os colegas, me ajudando com o trabalho, porque às vezes não tinha condições de trabalhar, assim, não tinha, e os colegas do meu lado, assim, dando aquele apoio, aquela força e aquela motivação. Foi, assim, um momento muito especial dos colegas e também do juiz. E daí, acabei ficando um tempo sozinho e através de uma colega mesmo da justiça, a Silvânia, me apresentou a Sara, que é minha esposa. Então, foi um momento, assim, bem gratificantes para mim, muito especial e que eu não esqueço nunca. Mas, todo esse tempo que a gente passou na justiça, assim, teve muitos acontecimentos, assim, que marcaram e são até, assim, engraçados. Nós tínhamos um vigilante, ele era, assim, bem folclórico. Aí tinha um juiz novo que foi se apresentar aqui em Beltrão. Ele deveria assumir num dia, mas ele veio um dia antes para conhecer a subseção e tudo, doutor Eduardo. Ele era bem jovem na época e chegou assim bem esportivo. Ele foi até a garagem, que a gente dividia com o Itaú, e tinha lá as vagas reservadas para juiz. Ele chegou e estacionou lá. Daqui a pouco desceu lá na garagem o vigilante. Olhou para ele, para o juiz, e falou assim: "Não sabe ler, piá? Aqui é a vaga do juiz". Daí o doutor Eduardo falou: "Mas eu sou juiz, vim aqui conhecer a vara". Ele olhou para ele: "Tá me enganando, piá". Foi uma coisa assim muito irônica, porque depois ele realmente se apresentou e tudo, e daí ele viu o que que ele tinha feito. Mas o doutor Eduardo levou aquilo na brincadeira e não considerou nada. Depois, nas brincadeiras, nos encontros nossos, nós brincava com ele, chamava ele de piá. Foi assim uma coisa bem especial mesmo. Outra situação que ocorreu muito engraçada, logo que eu saí do INSS, eu tinha era o chefe lá, então tinha que estar fazendo aquele trabalho de informar as pessoas que o benefício, quando iam lá, que o benefício foi indeferido e por qual motivo foi indeferido. No INSS não tinha nada de sistema eletrônico, era tudo manual e era por carta, por informação, e as pessoas iam até lá para receber a informação. Então a gente tinha que dizer. Eu lembro que eu atendi uma senhora lá que foi requerer um benefício rural e foi indeferido. Não me lembro o motivo. Eu expliquei para ela tudo, né? Foi indeferido, o que ela tinha que fazer, né? E ela saiu de lá muito nervosa lá, foi assim meio que desacatando lá todo mundo. Tudo bem. Aí depois eu assumi na Justiça Federal. E como eu tinha já um certo conhecimento de previdenciário, então eu fui designado para fazer essa parte previdenciária e até atendimento. E um belo dia, essa senhora está no balcão e eu fui atendê-la. Quando ela me viu, ela falou: "Você aqui também?" E arrancou os documentos que ela tinha passado na minha mão e saiu esbravejando novamente. Uma coisa assim marcante. Depois, mais tarde, eu acompanhei que ela contratou uma advogada e acabou conseguindo benefício na Justiça Federal. Mas isso marcou muito essa fase lá na Justiça. Enfim, então, eu tenho assim muito boas lembranças da Justiça. Foi assim um caso, um tempo muito marcante para mim. Eu passei assim, a gente constituiu ali uma casa, uma família, porque todo esse tempo passou assim muita gente, juízes, colegas, estagiários, terceirizados também. Então a gente conviveu com muita gente. Às vezes a gente buscava algumas fotos antigas lá e nem sabia que tal pessoa tinha passado por lá, foi estagiário, foi colega, até alguns magistrados, de tanta gente que passou. E isso a gente fez essa amizade, e não esquece mais. No começo, éramos somente dois servidores aqui da Fisbeltrão, que a gente falava, os nativos, éramos eu e o Tacílio Godinho. Aí depois foi entrando mais servidores, né, Jerusa, e foi vindo mais gente, né? Então, até que hoje tem, no quadro, tem bastante gente daqui de Beltrão mesmo, que são nativos, né, como falavam. Mas, então, eu quero saudar aos colegas, aos juízes, aos
aos estagiários, aos terceirizados da subseção judiciária de Beltrão, por esses 25 anos, e dizer assim que vocês são muito especiais. Vocês fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Eu que tive essa relação entre INSS, só para citar, e Justiça Federal, eu pude ver assim, acompanhar quanta gente foi beneficiada, né? Quanta gente conseguiu o seu direito através da justiça. Então, tenho que só dizer e orar a Deus que continue sendo dessa forma que vocês são tão prestativos e tão dedicados ao trabalho de vocês. Parabéns. Mas quero dizer o seguinte, que a vida de aposentado é muito boa. Estou gostando muito. Eu tenho saudade de vocês. Eu realmente tenho, mas não tenho saudade mais do trabalho, porque o que eu estou fazendo agora é uma fase assim também muito importante da minha vida, fazendo as coisas pequenas, as coisas que eu gosto e assim com essa liberdade de não ter esse compromisso de horário, de estar presente e tal, assim é muito diferente. Espero que vocês também consigam logo a aposentadoria, porque é uma vida assim muito especial. Que Deus abençoe a todos e que possamos sempre estar juntos. Obrigado.